Rubro-negro, seu amigo tricolor, afinal, a gente sempre tem um olhar especial aqui para o futebol baiano. Mais tarde tem Sport contra o Vitória no Barradão. Vou trazer um vídeo para vocês amanhã um pouquinho sobre essa partida também. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui na tabela de jogos das eliminatórias nessa data FIFA. Pois bem, trouxe para vocês mais uma tabela, só que dessa vez uma tabela muito mais simples, só para a gente ver realmente o chaveamento, como é que está a classificação de cada eliminatória. Começando pela eliminatória da Ásia. Aqui a gente vê o Irã bem avançado para conseguir uma vaga para a Copa do Mundo de 2026 e ele é um candidato a conquistar essa classificação ainda nessa data FIFA. Por quê? A gente tem aqui no grupo A, ou melhor dizendo, nas eliminatórias da Ásia, nessa fase, são 3 grupos com 6 equipes. As 2 primeiras se garantem na Copa do Mundo de 2026. Terceiro e quarto colocados de cada um dos 3 grupos avançam para uma próxima fase em que serão divididos em 2 grupos de 3. A partir disso, os vencedores de cada um desses 2 grupos, melhor dizendo, se classificam também para a Copa do Mundo de 2026. Nesse momento, esse xizinho aqui do lado do Irã indica que ele já está classificado pelo menos para a próxima fase, para brigar de novo por uma vaga para a Copa. Mas o Irã tem 2 confrontos diretos nessa data FIFA. Enfrenta os Emirados Árabes Unidos, que aparecem em terceiro, e também enfrenta a equipe do Uzbequistão, que aparece em segundo. Se o Irã conseguiu 6 pontos, ele vai para 22. E os Emirados Árabes Unidos, que são a primeira equipe fora da zona de classificação direta para a Copa do Mundo, chegariam no máximo a 13. Ficaria 9 pontos de distância, faltando apenas 2 rodadas, 6 pontos, o Irã estaria matematicamente classificado para a próxima Copa do Mundo. Importante ressaltar também que essa data FIFA é importante demais para o Catar. O Catar tem 2 jogos bastante acessíveis nessa briga por uma classificação. O Catar recebe a Coreia do Norte, que é a lanterna da chave, e visita o Quirguistão. Então, um time que também vem mal, com apenas 3 pontos conquistados, está na vice-lanterna. Se o Catar fizer esses 3 pontos, esses 6 pontos, vai para 13 e deve entrar de vez na briga por uma vaga direta. O Catar, que inclusive tem o artilheiro de todas as eliminatórias, somando todas as confederações, que é o Al-Moezali, que tem 12 gols marcados. Então, Catar, quem sabe, pode conseguir sua segunda classificação aí para a Copa do Mundo. Vamos seguir aqui dessa vez agora falando sobre o grupo B. O grupo B, que também tem a Coreia do Sul muito bem encaminhada, é a equipe mais tradicional dessa chave, ainda não tem vaga garantida nem na próxima fase, como tinha o Irã, por exemplo, mas a gente sabe que mais hora menos hora a Coreia do Sul vai se classificar. A Coreia do Sul que nesse momento tem confrontos contra o Oman, que aparece em quarto, e também contra a Jordânia, que está no terceiro lugar. Então, confrontos relativamente importantes pensando em classificação direta, né? Porque são as equipes que nesse momento estão de fora desse G2 aí do grupo B das eliminatórias asiáticas. A Coreia do Sul pode chegar a 20 pontos nessa data FIFA. Se chegar a 20 pontos, obviamente os 2 rivais aqui, no máximo a Jordânia chega a 12, também pode classificar a Coreia do Sul já nesse momento, já nessa data FIFA, então pode ser uma segunda equipe para conseguir essa vaga. O que eu destaco nessa eliminatória, nesse grupo B da eliminatória asiática, é que nós teremos fatalmente uma equipe muito alternativa se classificando diretamente para a Copa do Mundo. Por quê? A gente tem uma vaga direta que vai ficar com a Coreia do Sul, muito provavelmente, mas a segunda vaga direta está em disputa entre essas 5 equipes: Iraque, Jordânia, Omã, Kuwait e Palestina. Então, uma dessas 5 equipes vai se classificar diretamente para a Copa do Mundo em breve. E outros 2 ainda vão brigar por uma vaga na próxima fase, junto a outras 4 equipes. Então a gente tem uma possibilidade muito interessante aqui, na verdade uma realidade, né? Uma dessas 5 equipes vai se classificar e vai ser interessante acompanhar no mínimo, né? O Iraque tem inclusive um ótimo chaveamento nesse momento, porque recebe o Kuwait, que é o vice-lanterna, e visita a Palestina, que é a lanterna da chave, então pode aí, quem sabe, disparar em busca dessa segunda vaga para a Copa do Mundo de 2026. Continuando aqui com a nossa tabela, terceiro e último grupo das eliminatórias asiáticas, a gente tem o Japão também com esse xizinho, que indica que ele está classificado já para a próxima fase, e vale destacar o bololô que está esse grupo C. O segundo colocado tem 7 pontos, que é a Austrália, e o último colocado, que é a China, aparece com 6. Então tá tudo muito equilibrado. O Japão já desgarrou, né? Já partiu desbandeirado aí e muito provavelmente vai confirmar essa classificação na Copa do Mundo já nessa data FIFA. O Japão recebe o Bahrein, que é o vice-lanterna, e depois recebe a Arábia Saudita, que a gente sabe que vive um momento de crescente no futebol, mas ainda não conseguiu se provar em nível de seleções tanto assim, né? Tá numa chave um pouco mais complicadinha, a gente sabe, o grupo B, por exemplo, é muito mais acessível, mas a Arábia Saudita ainda perigando aí
apenas na quarta colocação. Acredito que o Japão consegue pelo menos uns 4 pontos aqui, vai chegar a 20. No máximo a gente vê uma Indonésia ou uma Arábia Saudita, no caso uma Indonésia, chegando a 12. O Japão abriria 8 pontos de distância, faltando 6. Então acredito que vai confirmar essa classificação já nessa data FIFA. Vamos ver aí quem consegue essa segunda vaga direta, porque está muito embolado. É claro que os favoritos são a Arábia Saudita e a Austrália, mas a Indonésia está aprontando por aí, a China já participou de Copa do Mundo nesse século também, quem sabe apronte. Vamos ver o que vai acontecer, mas está muito, muito equilibrado esse grupo. Agora, partindo para as eliminatórias africanas, é importante fazer uma ressalva. Não vai dar para a gente trazer todos os jogos aqui, porque são muitos grupos, são 9 chaves e muitos jogos, né? Então, eu peguei jogos principais de cada grupo para a gente comentar um pouquinho a situação de cada chave. Começando pelo grupo A, a gente tem o Egito, que é o time melhor colocado em termos de classificação para a Copa do Mundo. O primeiro colocado de cada chave garante classificação na próxima fase e os 4 melhores vices das 9 chaves vão para um mata-mata para definir a vaga na repescagem mundial. Então, nesse momento, a gente tem o Egito já abrindo 4 pontos de vantagem, o que é uma baita diferença, né, nesse momento, já que a gente tem 10 jogos para serem disputados em cada chave, ainda faltam 6 partidas, mas o Egito já tem uma gordurinha considerável, visita a Etiópia, que é a vice-lanterna, e depois recebe Serra Leoa, que é a quarta colocada. Chance perfeita do Egito fazer pelo menos mais 4 pontos, né? Jogo fora de casa nas eliminatórias africanas são complicados, mas acho que dá para fazer pelo menos 4 pontos, quem sabe até 6, aumentar essa gordura e praticamente encaminhar a classificação para a Copa do Mundo. É claro que ainda vai faltar muito jogo, mas sabemos da qualidade do Egito, da qualidade de Mohamed Salah, que é o artilheiro das eliminatórias africanas, então muito provavelmente o Egito estará na Copa do Mundo da América do Norte. No grupo B, passando aqui, a gente tem o Sudão em primeiro lugar, deixando o Senegal para trás. O Senegal nesse momento aparece em segundo lugar e olha só, tem confronto direto, jogo quentíssimo, jogo muito importante, Senegal e Sudão lá no Sudão, partida que pode ser importante para o Sudão confirmar sua briga, né, de fato, para uma vaga na Copa do Mundo, ou para Senegal retomar o posto de favoritismo nessa chave, que era esperado, né, a classificação direta de Senegal. Depois a gente tem o que dá para chamar de um clássico, né, Sudão e Sudão do Sul se enfrentam na próxima rodada, o Sudão do Sul não vem bem, com apenas 2 pontos nos 4 jogos vice-lanterna, e Senegal recebe Togo, que participou da Copa do Mundo de 2006, mas de lá para cá não conseguiu fazer grandes campanhas, nem mesmo continentalmente falando, e está no 4º lugar. Acho que é um adversário acessível para Senegal dentro de casa, deve tirar os 3 pontos dessa partida. Acredito que o Sudão também ganhe do seu vizinho do Sul, mas vamos ver aí o que acontece nesse confronto direto, que é com certeza o mais interessante dessa chave. Seguindo aqui para o grupo C, a gente tem também uma surpresa, Ruanda no primeiro lugar, deixando a África do Sul para trás. Ruanda, que você deve conhecer da Premier League, né, que muitos times têm aquela tarjinha, aquele patrocínio do Visit Ruanda, que é um convite ao turismo no país, que é bem questionável, inclusive, porque é um país que passa por muitas dificuldades, mas que está injetando milhões para patrocinar clubes da Premier League. É um tema bastante polêmico, mas Ruanda está aí na primeira posição com 7 pontos. É um grupo que está bem equilibrado. A gente tem 4 equipes aqui separadas por apenas 2 pontos. E nessa rodada a gente tem alguns confrontos interessantes, né? A África do Sul contra o Lesoto, que é um enclave da África do Sul, né? A África do Sul tem dentro dela um país. O Lesoto não tem nenhuma fronteira com nenhum outro país além da própria África do Sul. É um cenário atípico, né, que a gente vê em poucas circunstâncias, como por exemplo o Vaticano, que fica dentro da Itália, San Marino, que também é dentro da Itália, e o Lesoto é dentro da África do Sul, vão se enfrentar nessa data FIFA. A Ruanda recebe a Nigéria, inclusive importante a gente comentar isso, né? Eu sempre passo batido pela Nigéria nesse grupo, porque a Nigéria está muito mal. A Nigéria está na penúltima posição da chave, com apenas 3 pontos, chama atenção, uma equipe que constantemente se classifica para Copas do Mundo, sempre cai no grupo da Argentina também, mas está muito mal na penúltima posição da chave, precisa reagir o quanto antes. Então tem esse confronto aí fundamental, que é contra a Ruanda, tirar 3 pontos do primeiro colocado nesse momento e ganhar mais 3 seria determinante para a equipe nigeriana, mas precisa acordar o quanto antes. Depois a gente tem a África do Sul no confronto direto com Benin, os dois com 7 pontos aqui brigando por essa vaga direta também. Ruanda recebe o Lesoto dentro de casa, deve conseguir aí um resultado, né? Lesoto não é uma equipe tradicional do futebol africano, mas vem até pontuando bem com 5 pontos nesse momento. E a Nigéria, que vive essa briga para tentar respirar dentro das eliminatórias, recebe o Zimbábue, que é o lanterna do grupo, deve aí quem sabe fazer 3 pontos pelo menos, mas esse jogo aqui é fundamental
para a Nigéria e para os objetivos de classificação para a Copa do Mundo. Seguindo aqui no grupo D, a gente tem Camarões confirmando o favoritismo até agora, primeiro colocado da chave. Tem jogo contra Eswatini, que é o lanterna do grupo, antiga Suazilândia, 0 pontos conquistados em 4 jogos, então devem ser mais 3 pontos na conta de Camarões. E depois recebe a Líbia, que é a vice-colocada do grupo, confronto direto, né, jogo de 6 pontos, importante para Camarões aí, quem sabe, se desgarrar, ou para a Líbia aprontar um pouco no grupo, colocar uma salsinha aí, um tempero nessa chave. A gente tem mais jogos para destacar, que é Líbia contra Angola, que aparece aí também brigando, Angola que se classificou pela primeira vez para a Copa em 2006, está aqui brigando por uma classificação também ainda, né? E depois enfrenta o Cabo Verde, que também é outra equipe que está viva na disputa com 7 pontos, acima de Angola inclusive, confronto de lusófonos, né? Então nossos irmãos lusófonos se encaram aqui, quem vencer muito provavelmente vai terminar acima nessa data FIFA na tabela de classificação e melhor colocado em busca de uma vaga na Copa do Mundo. Seguindo para o grupo E, a gente tem uma situação chatíssima, que é o Congo ter sido suspenso das eliminatórias por uma intervenção judicial do país em questões futebolísticas da Federação Congolesa. Então a FIFA suspendeu o Congo das eliminatórias e a Eritreia desistiu da participação porque o governo da Eritreia disse que era muito arriscado levar os jogadores para partidas fora de casa porque eles poderiam pedir asilo político, abandonar a delegação, ficar em algum desses países pela África, tentando escapar da Eritreia, que é um país muito fechado, muito autoritário. Então são 2 desistências, ou melhor, uma suspensão e uma desistência dentro do mesmo grupo, que chama bastante atenção. Com isso, muitos jogos desse grupo são cancelados. A gente tem nessa data FIFA apenas 2 jogos, Níger contra Marrocos, que são inclusive os 2 primeiros colocados, confronto direto lá em Níger, e o Marrocos recebe a Tanzânia, que é a terceira colocada, uma data FIFA dura para Marrocos, mas que também pode ser bastante proveitosa, porque pode deixar Marrocos aí com 15 pontos contra no máximo 9 aí de um concorrente, 9 não, né, porque Níger não joga depois do jogo contra Marrocos, então 15 contra 6, o que deixaria Marrocos com muita vantagem nesse momento na tabela, e aí sim, muito bem encaminhado com uma vaga na Copa do Mundo de 2026. No grupo F, a gente tem a Costa do Marfim confirmando o favoritismo na primeira colocação, mas seguido de perto pelo Gabão, e as 2 equipes fazem jogos teoricamente acessíveis nessa rodada, né? A Costa do Marfim até recebe o Burundi, que é um time que está aqui brigando pela classificação, está no terceiro lugar, mas depois tem o jogo contra a Gâmbia, que é a vice-lanterna, e só venceu Seychelles. Seychelles, que é uma ilhotinha ali no Índico e que está com saldo de menos 20, tomou 9-0 já no campeonato, então o saco de pancadas do grupo. A Gâmbia só conseguiu vencer eles e venceu de goleada, 5-1 também. Então a Costa do Marfim não deve ter dificuldades para trazer os 3 pontos contra a Gâmbia. O Gabão recebe Seychelles, com certeza vai ganhar por um placar elástico. O Gabão, que não é conhecido por Copas do Mundo, mas que tem o craque Pierre-Emerick Aubameyang, que jogou no Arsenal, jogou no Barcelona, jogou no Borussia Dortmund, então é o grande destaque do time. O Lemina também está por lá, e depois visita o Quênia, que aparece com 5 pontos aqui, mas não acredito que vá ser uma ameaça em busca de classificação, nem mesmo para a repescagem, né? Vamos lá, grupo G, Argélia em primeiro lugar, empatado em pontos com Moçambique. Argélia que nesse século tem participado bastante de Copas do Mundo, né? Vai enfrentar Botsuana fora de casa, que é a equipe que está brigando por fora aqui em busca dessas vagas, e depois recebe Moçambique. Moçambique, confronto direto, os 2 aqui brigando diretamente pela vaga, jogo interessante para a gente acompanhar. E o Moçambique, na primeira rodada, encara Uganda dentro de casa, né? Uganda, é importante destacar que esse grupo está um tanto quanto equilibrado também, né? São 3 equipes com 6 pontos, Argélia e Moçambique com 9 pontos, um grupo equilibrado. Uganda fora, dentro de casa, um jogo, não vou dizer difícil, né, para Moçambique, mas um jogo que pode ser uma casca de banana aí, quem sabe para Moçambique derrapar ou confirmar o favoritismo, levar os 3 pontos e aí desgarrar um pouquinho aí desse grupo que está vindo logo atrás babando em busca de uma vaga. Seguindo para o grupo H, a gente tem a Tunísia na primeira posição, Tunísia seguida pela Namíbia com 8, e as 2 equipes não se encaram nessa data FIFA. Tem Tunísia contra a Libéria, que aparece no terceiro lugar, e Tunísia contra o Malawi, que aparece em quarto. Então é importante para a Tunísia para criar aquela gordura de pelo menos se classificar para a repescagem, né? O que é fundamental numa altura como essa do campeonato. Namíbia recebe primeiro, ou melhor, visita o Malawi, que aparece em quarto, e depois recebe a Guiné Equatorial, que aparece na penúltima colocação.
Namíbia com jogos um pouco mais acessíveis nesse momento. Seguindo para o grupo I, a gente tem uma grande surpresa que é Comores, né? Comores no primeiro lugar, também uma ilhotinha, tá aí na primeira posição com 9 pontos, desbancando o Gana, que é uma equipe mais tradicional, que chegou em quartas de final de Copa do Mundo, inclusive, em 2010. A gente tem Comores contra Mali, o quarto colocado com 5 pontos, depois Comores contra Chad, 0 pontos, saco de pancadas do grupo, deve conseguir os 3 pontos aqui, precisa pontuar contra Mali, que é uma equipe um pouco mais chata, né? A gente tem Gana recebendo Chad, que é o saco de pancadas do grupo, como eu falei, também devem ser 3 pontos fáceis, depois Gana visita Madagascar, que aparece bem com 7 pontos, e aí um confronto direto para Gana, né? Porque se perder ou se empatar, pode manter aí esse jogo equilibrado aqui com Madagascar em busca de uma classificação, pelo menos, para a próxima fase, né? Lutando para ser um dos 4 melhores vice-colocados. Agora a gente segue para Conmebol, né? O campeonato africano é um pouco maior, são muitas seleções. Agora a gente vai para a Conmebol, que é a federação com menos países depois da Oceania. A gente tem aqui as 10 equipes que estão na tabela de classificação da Conmebol, a Argentina, inclusive, podendo confirmar sua classificação direta para a Copa do Mundo já nessa rodada, porque nesse momento tem 12 pontos de distância para a repescagem, que nesse momento ficaria com a Bolívia, e depois dessa data FIFA, chegaremos aos 14 jogos, são 18 ao todo, vão faltar apenas 4 partidas, 12 pontos, a Argentina contando aí com uma combinação tranquila de resultados e vencendo seus 2 jogos, pode se classificar diretamente para a Copa do Mundo. A questão é que a Argentina, nesse momento, tem uma tabela muito difícil nessa data FIFA, porque primeiro visita o Uruguai, depois recebe a seleção brasileira. Então não é a tabela mais fácil do mundo para a Argentina, que está sem Lionel Messi, que foi cortado dessa eliminatória. Então talvez a Argentina ainda não consiga carimbar esse passaporte, mas também não é nada improvável que aconteça muito em breve, porque está muito bem nas eliminatórias. O Uruguai até tem chance também de confirmar essa classificação matemática nessa rodada, mas aí depende de uma combinação um pouco maior, porque teria que chegar a 26 pontos, e essa distância aqui não poderia, a Bolívia não poderia subir de 14 pontos, né? Então aí ia complicar um pouco mais, não poderia a Venezuela, por exemplo, passar dos 14 pontos, complica um pouco mais para a classificação do Uruguai, mas também deve acontecer em breve. O Uruguai também vem bem, recebe a Argentina, depois visita a própria Bolívia na altitude, como sempre, né? Então não vai ser um jogo tranquilo. O Brasil, como vocês estão ansiosos para saber e que provavelmente já sabem, recebe a Colômbia, quarta colocada, né? Uma equipe chata, venceu a gente no primeiro turno das eliminatórias. Luiz Dias foi muito bem naquela partida, depois visita a Argentina, que também venceu a gente no Maracanã, gol de Otamendi. Então uma data FIFA delicadíssima para o técnico Dorival Júnior, que está com a cabeça prêmio por aí, né? Mas vamos seguir, vamos falar agora do chaveamento mais fácil. Eu acho que vocês estavam esperando por um chaveamento fácil para explicar, daí chegou. Chaveamento da Oceania, para mim um dos mais interessantes, mais divertidos, mais alternativos. A Oceania que, enfim, tem vaga direta na Copa do Mundo, né? E vai se definir nessa data FIFA. Nessa data FIFA a gente vai saber, no mínimo, quem é o representante da Oceania na Copa do Mundo de 2026, porque a gente tem os 2 jogos de semifinal, Nova Caledônia contra Tahiti, Nova Caledônia que inclusive já botou time no Mundial de Clubes, conseguiu ganhar a Champions da Oceania, uma equipe da Nova Caledônia, o Tahiti que disputou a Copa das Confederações do Brasil em 2013, tomou 10-1 da Espanha, né? Ficou muito famoso ali naquela época das Copas das Confederações. Nova Zelândia que tem grande vantagem técnica, larga disparidade técnica em comparação a todos os outros times do continente, é o grande favorito para ficar com essa vaga direta, que recebe Fiji, que é uma equipe menos tradicional. Vai ser uma partida muito provavelmente tranquila para a Nova Zelândia nessa semifinal. A questão fica mais para a final, e que Tahiti e Nova Caledônia podem aprontar alguma coisa contra a equipe neozelandesa. Seguindo aqui, a gente tem a Liga das Nações Europeias. Talvez você estivesse se questionando, cadê a UEFA? Cadê a UEFA? Só que a questão é que a UEFA não tem data FIFA exatamente neste momento. Tem meia data FIFA de eliminatórias, melhor dizendo. Porque eu trago primeiro a Liga das Nações, porque ela está diretamente relacionada às eliminatórias. A gente tem as quartas da Liga das Nações, Espanha contra a Holanda, final da Copa de 2010, Croácia contra a França, final da Copa de 2018, Itália contra a Alemanha, que já fizeram a semifinal de 2006, de 94 também, então muitos jogos muito marcantes, ou foi de 70, agora fiquei confuso. Muitos jogos importantes aqui, Dinamarca e Portugal também completam o chaveamento, então
Esses jogos fecham os grupos das eliminatórias, vocês vão entender agora. A gente tem aqui meia data FIFA das eliminatórias, porque são 6 grupos das eliminatórias com 4 equipes e outros 6 com 5. Esses são os 6 grupos com 5 equipes. E esses grupos começam as eliminatórias agora. Esses grupos começam as eliminatórias já nessa rodada de data FIFA. Os que têm apenas 4 equipes só começam depois. E como você pode ver aqui, quem perder nas quartas de final entre Espanha e Holanda cai nesse grupo. Quem perder de Alemanha e Itália cai nesse grupo. Quem perder de França e Croácia cai nesse grupo. Mas eles só vão jogar lá pra frente. Nessa primeira rodada de data FIFA de eliminatórias europeias, a gente só vai ter confronto entre os 4 que já estão definidos nessas 3 chaves aqui que ainda aguardam pelas equipes eliminadas da Liga das Nações. Então, um verdadeiro mangue, não vou me debruçar sobre os jogos, não tem nada muito interessante. Eu estava até na expectativa de um Williams Ferro contra a Gibraltar, que é alternativo pra caramba, alguém que vence aqui é a única vitória em anos, mas não vamos ter esse confronto nessa rodada de data FIFA, então não vale a pena se debruçar, já que não temos nem pontuação ainda nessas eliminatórias da UEFA. Seguindo, a gente tem a Liga das Nações da CONCACAF. A CONCACAF também não tem rodada de eliminatórias agora. A CONCACAF tem a Liga das Nações, semifinais definidas. Canadá contra México, Estados Unidos contra Panamá. Os Estados Unidos são favoritos, embora tenham perdido para o Panamá em 2018 a classificação para a Copa do Mundo naquela ocasião. Mas Canadá e México decidem aí quem será o outro finalista, acompanhando muito provavelmente os Estados Unidos. Ainda tem em terceiro lugar, que para mim é o maior caça-níquel do futebol, é a disputa de terceiro lugar, que ninguém está interessado. Mas só para a gente dar uma passada rápida também na CONCACAF, embora não tenhamos jogos das eliminatórias, é assim que está o chaveamento nesse momento. Os 2 primeiros colocados de cada chave não vão para a Copa do Mundo, fique tranquilo, a gente não vai ter 15 seleções da CONCACAF na Copa. Eles se classificam para uma próxima fase, em que aí essas 12 equipes serão divididas em 3 grupos de 4, e aí os vencedores se classificam para a Copa do Mundo. Mas nesse momento a gente tem alguns nomes que são meio que barbada, né? Honduras é favorito para se classificar, Costa Rica e Trindade e Tobago também aparecem com certo favoritismo. Curaçao e Haiti já estão com boa margem, né? Porque são apenas 4 jogos nessa fase e eles já conseguiram abrir 5 pontos, faltam 2 partidas, faltam 6 pontos, então devem confirmar essa classificação. Nicarágua e Panamá também cotado como favorito para a classificação para a próxima fase. Guatemala e Jamaica nesse grupo são os mais tradicionais, também devem se classificar. Aqui, Suriname, um pouco mais desgarrado, né? Suriname que fica na América do Sul geograficamente, mas participa da CONCACAF por questões culturais, por estar mais próximo do Caribe. Porto Rico e El Salvador brigando aqui por essa segunda fase, um grupo um pouco mais equilibrado. Mas é isso, meus amigos, a apresentação acabou por aqui. Falamos pra caramba dessa data FIFA, o vídeo ficou bem longo, mas eu acho muito divertido trazer um pouquinho dessa realidade de outros países, tem muita história divertida pra gente acompanhar. Vamos ver o que se desenrola nessa data FIFA, depois eu trago pra vocês um resumão, pode ser? Fechou? Aproveito para convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, deixar sua curtida, deixar seu comentário, mandar para o seu amigo que gosta de futebol de seleções e também para o seu amigo rubro-negro, para o seu amigo tricolor. Mais tarde, ou melhor, amanhã tem vídeo sobre Vitória Sport pela Copa do Nordeste. Valeu, tchau, tchau.